Graça e paz, amada igreja. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Deus proporciona a cada domingo, a cada final de semana, algo diferente, algo novo, algo vindo dele mesmo, para nos encorajar, para nos impulsionar e para que nós consigamos permanecer com esperança e fé, mesmo diante de um mundo tão conturbado que nós estamos inseridos, nesse mundo no qual nós vivemos. E hoje nós estamos diante de um tema, ao mesmo tempo, maravilhoso, mas é um tema que exige muita reflexão da nossa parte. O tema desta noite é paz com Deus. As canções falam de Deus, de paz. As canções falam de paz, do Deus de paz. Os poetas falam de paz. Existem filmes que falam de paz. Mas eu quero ler com vocês um texto hoje. Eu quero pedir que seja já projetado, Romanos 5, versículos de 1 ao verso 11. E nós vamos estar discorrendo aqui sobre o tema paz com Deus. Num determinado momento da nossa reflexão, nós estaremos aprendendo também se há diferença entre paz com Deus e a paz de Deus. A paz, lá no início dos escritos, no início da história, paz é aquilo que é a ausência da guerra. Será que paz é somente isso? Vamos aprender um pouco mais hoje à noite, tá bem? Eu te convido para acompanhar a minha leitura ali no telão. Romanos 5, versículos do 1 ao 11. O texto diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela graça, pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Amém. Amém. Paz com Deus. A carta de Paulo aos Romanos, sem dúvida nenhuma, é o grande manifesto da fé cristã. Aqui Paulo expõe de maneira clara, eloquente, singular, de forma profunda, esta importante doutrina que nós vamos entrar nela nesta noite, chamada justificação pela fé. E Paulo foi tratando do assunto do pecado,
no capítulo 1 de Romanos, e eu te convido a fazer essa leitura, que você, no final do capítulo 1, você vai ver que é o retrato do mundo que nós vivemos. Foi tratando desse assunto do pecado do capítulo 1 até o verso 3:23, quando ele diz que todos pecaram. Deixa eu ver se vai mudar. Só um minutinho que a gente vai ajustar aqui. Isto, ajustamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer que a humanidade toda ela, está separada da presença e da comunhão com Deus. E não há ninguém que possa escapar das consequências do pecado. Nós podemos afirmar que o pecado afeta diretamente não somente a relação entre os iguais, o pecado afeta não somente a relação familiar, o pecado não afeta somente a relação de pais e filhos, antes o pecado afeta e profundamente, principalmente, a nossa relação com Deus. Porque quando nós estamos entregues ao pecado, a tendência da humanidade é virar as costas para Deus e achar que é possível viver distante de Deus, achar que é possível administrar o próprio pecado distante do próprio Deus. Depois que Paulo trata do pecado, e aqui está o grande problema da humanidade, e aqui nós vamos identificar nesta noite 3 passos importantes, eu gostaria que você prestasse atenção. No primeiro momento, nós vamos falar sobre o problema da humanidade. Estamos envolvidos em problemas. Depois, seremos visitados pela graça de Deus. E no final, nós seremos chamados a ser uma igreja missional, se envolver na missão em todo o tempo. Amém? Passando da parte do problema, Paulo chega no portal da graça. Cadê? Deixa eu ajustar aqui. Quando ele diz, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E a grande questão é, o que significa para você a justificação? Nós não vamos ter aqui uma aula de EBD, mas é preciso nós identificarmos esse tema tão importante. Porque um pouco mais adiante, no texto que lemos, diz o seguinte, justificados pela fé, temos paz com Deus. A palavra justificação, igreja, é um dos núcleos principais do Evangelho. É interessante nós prestarmos bastante atenção, porque se nós não entendermos bem essa verdade, nós estaremos nos privando, nos distanciando de privilégios tão grandes, tão preciosos da parte de Deus para a nossa vida. Primeiramente eu quero dizer para você, e aqui é uma coisa importante, dizer que justificação não é emoção. Justificação é um ato único, irrepetível. Justificação não é um processo, se dá uma única vez. Somos justificados por um ato exclusivo de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. É um único ato, não é um processo. Em segundo lugar, justificação não tem grau. O que eu quero dizer com isso? Não tem uma pessoa que seja mais justificada que outra. O que eu quero dizer é que no momento em que você crê no sacrifício de Jesus, você é declarado justo. Você está
plenamente justificado. Não importa se você acabou de ser justificado, se você acabou de ter um encontro com Deus, ou se você já tem 50 anos, como é o meu caso, de caminhada cristã. Em terceiro lugar, justificação é um ato com significado legal. Legal não porque as coisas estão legais e tudo vai bem. É um ato legal porque é um ato jurídico que acontece acontece fora do crente, não dentro. Justificação não é o que você faz. Justificação é que você é feito justo da parte de Deus. Justificação é que você é declarado justo. E declarado justo aonde? No tribunal de Deus. Por isso é um ato legal. Legal de lei. E eu acho muito interessante quando as pessoas acham que podem passar despercebidos nesta vida. Fazer o que querem dela. E que não haverão de se apresentar diante do tribunal de Deus. Irmãos, esta é uma verdade bíblica, que todos nós haveremos um dia de nos apresentar diante do grande tribunal de Deus. A questão é, quem Deus justifica? E uma pergunta básica para os irmãos nesta noite. É justo, é correto o justo justificar o injusto? O que os irmãos acham? É justo o justo justificar o injusto? Porque do ponto de vista humano, diante do nosso ponto de vista legal, não é justo, não é correto, não é certo o justo justificar o injusto. Porque dentro do nosso senso de justiça, qual é a forma correta de pensar? É justo o justo justificar o justo. Ou seja, é correto aquele que é justo justificar aquele também que é justo, que é correto. Mas Deus é justo. E sendo Ele justo, olha que coisa interessante. Deus justifica o pecador. Porque a Bíblia fala que quando ainda éramos pecadores, Jesus morreu no nosso lugar. Deus não fez primeiro as pazes para entregar o seu próprio Filho no nosso lugar. Antes, foi um ato de Deus mandando o seu Filho para a cruz do Calvário, quando ainda éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós estávamos tão distantes. Por isso foi necessário que Ele enviasse o seu próprio Filho para tomar o meu e o seu lugar. Então, quando eu e você, que somos injustos, cremos em Jesus, e Deus é justo, declara que você que crê em Jesus, você então é justificado. Isso significa, igreja, que não existe mais dívida a ser cobrada de nenhum de nós diante do tribunal de Deus. Você é declarado justo, você é declarado livre de qualquer débito. Não que Deus tenha passado por cima do seu pecado, da sua dívida, e fez vistas grossas ao pecado, mas a Bíblia nos ensina que Deus puniu o meu pecado, o seu pecado na cruz do Calvário, de tal maneira que a justiça de Deus foi satisfeita, e a lei foi cumprida, e em virtude da obediência perfeita e do sacrifício de Jesus, aí sim, Deus nos declara justificados. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aqui, que frase mais poderosa. Não porque fôssemos bons, não porque houvéssemos oferecido algo de bom para Deus, não, mas porque aprove a Deus dar o passo na nossa direção. O apóstolo Paulo vai trabalhar esse tema na segunda carta de Paulo aos Coríntios,
quando ele diz assim: Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E o apelo é o seguinte: por amor a Jesus Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o apelo. Deus quer nos trazer para perto de si. Reconciliem-se, pois, com Deus. E o texto continua: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Aquilo que nem um ser humano poderia fazer, o próprio Deus providenciou para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Irmãos, 3 atos acontecem na cruz, diante desse texto que nós lemos. Primeiro ato, a Bíblia diz que para que nós fôssemos justificados, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta o nosso pecado. Percebem a bondade e a graça de Deus? Se Deus fosse levar em conta o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas transgressões, certamente nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. O nosso destino era outro, um destino terrível. Mas o que Deus fez foi tirar da nossa conta essa dívida tão grande. Porque se Deus colocasse essa dívida na nossa conta, nós não poderíamos pagá-la, porque era uma dívida impagável. A segunda coisa que aconteceu na cruz, o texto diz que Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. O nosso pecado, a nossa conta impagável, sabe o que o Deus fez? Colocou na conta do seu próprio Filho, aquele que não tinha pecado algum. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E no madeiro, Jesus carregou o meu pecado e o seu pecado. A Bíblia fala que Jesus assumiu o nosso lugar. E quando Ele assume o nosso lugar, o Pai lança o nosso pecado sobre Jesus. E a Bíblia diz que não havia nele beleza alguma. Servo sofredor. E o que Jesus fez com a nossa dívida? Jesus dá um brado na cruz: está consumado. Ele pega o título da dívida que existia contra nós e rasga, e anula na cruz do Calvário e diz: está pago. Jesus pagou a nossa redenção, não com ouro, não com prata, mas com seu precioso sangue. Eu queria que você trouxesse essa verdade tão rica, tão grande, para o seu dia a dia. Imagine se você com uma dívida impagável no banco. E os advogados já moveram ações para tirar a sua casa. E você olha para todos os lados e não tem como pagar essa dívida, o seu carro não é suficiente. Ainda que você trabalhe por muitos e muitos anos, não é possível você pagar essa dívida. Mas vem alguém e toma aquele título nas mãos e rasga, e te declara livre daquela dívida. Foi isso que Deus fez por nós. Todos nós tínhamos uma dívida impagável. Não tínhamos condições alguma, mas Jesus pagou na cruz do Calvário a nossa redenção com o seu próprio sangue. Em terceiro lugar, esse texto que nós lemos ensina que Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Aqui, neste momento, o que acontece? Deus faz uma transferência da justiça que há no seu Filho para a nossa própria conta, de tal maneira que quando o Pai olha para a nossa ficha lá do céu, lá do seu tribunal, está escrito, justificado. Significa que nós passamos da condição de devedores para a condição de credores. Aquele débito que era impagável, a nossa conta vermelha, agora é uma conta no ativo, uma conta azul, uma conta com crédito. Agora, nós temos um saldo infinito na eternidade. Agora nós temos um crédito infinito. Toda a justiça de Jesus está depositada na minha conta e na sua conta. Você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Diante de tudo isso, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não significa que a fé é a base pela qual nós mereçamos a justificação. Sabe por quê? Muitas pessoas poderiam argumentar da seguinte maneira: eu sou salvo, porque eu tenho muita fé. Não sabe nem ao menos explicar onde deposita a sua fé. A sua fé é uma fé generalizada. Sabe aquelas pessoas que falam que acreditam em todas as coisas? Mas pelo fato de dizer eu tenho fé, então eu sou salvo. Ah, se não fosse a minha fé. Mas você não é justificado com base na sua fé. A causa do merecimento da justificação é o sacrifício único, inigualável, inquestionável de Jesus Cristo, pregado lá na cruz do Calvário, não a sua fé. A sua fé pode ser um instrumento da justificação. Ou seja, você se apropria do que Cristo fez mediante a fé. Vou projetar uma imagem aqui que acho que vai nos esclarecer um pouco. Olha lá. É como se a fé fosse a mão de um mendigo, estendida diante de um rei, para receber um presente. A fé é instrumento. A justificação é o presente. Amém, igreja? Não somos justificados pela nossa fé. Entenderam? As pessoas dizem, vez por outra, eu tenho muita fé. Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Eu tenho fé que eu estou em paz com Deus. Mas aprendemos essa noite que a fé é importante como instrumento para nós nos apropriarmos dessa verdade bíblica tão linda. É como se nós fôssemos como pedintes, como mendigos diante do rei. E as nossas mãos fossem a nossa fé, prontas para receber a salvação que há em Jesus Cristo. Amém? O presente é a justificação, é a vida eterna. Quero reafirmar mais uma vez. Você é justificado quando você crê em Jesus. Amém? Olha lá. Quero falar agora sobre os frutos da justificação. O primeiro fruto da justificação é a paz com Deus. Agora nós vamos fazer aquela diferenciação de paz com Deus e paz de Deus. O que é a paz com Deus? Paz com Deus não é um sentimento. Paz com Deus não é uma emoção. Paz com Deus é um estado, é uma condição na qual nós somos colocados pelo próprio Deus. Significa que antes eu era inimigo, eu estava em guerra com Deus. A minha mente, a minha carne guerreavam constantemente com Deus. Deus me chamava para os seus caminhos, mas eu dizia não. Eu me afastava constantemente. Havia uma guerra intensa entre os meus sentimentos, a minha mente, a minha carne e o próprio Deus e sua vontade.
Antes então eu era o inimigo, hoje eu sou um reconciliado. Antes eu estava morto, agora eu tenho vida. Antes eu era escravo, agora eu sou livre. Antes eu estava perdido, agora eu fui encontrado. Aleluia. Significa que o muro que nos separava do amor de Deus foi derrubado. E agora nós podemos então ter plena comunhão com Deus. Agora que nós somos reconciliados, agora então nós temos plena comunhão com Deus. Reconciliados com Deus, isso é paz com Deus. Um detalhe importante, paz com Deus é diferente de paz de Deus. Vamos ver se isso é verdade? Então, paz com Deus é aquele ato que não acontece dentro do crente, mas é um ato externo da parte de Deus, quando Ele pega o nosso título de dívida e rasga e nos declara justos, justificados, salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos lembrar de Filipenses 4:7? O que nos ensina Filipenses 4:7? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente, aonde? Em Cristo Jesus. Aleluia. Paz de Deus, essa sim é um sentimento. É a paz que nós procuramos no dia a dia. É a paz da quietude, da confiança. É a paz da serenidade, do descanso, da tranquilidade. É a paz que nós sentimos de completude, quando aquelas pessoas que nós amamos vêm à igreja e nós podemos abraçá-las. A paz é esse sentimento que quando nós oramos pelos nossos filhos, e eles que estavam distantes dos caminhos do Senhor, se voltam para os caminhos do Senhor, e hoje em dia a nossa família pode juntas servir ao Senhor. Esse sentimento de alegria, quando nós adoramos ao Senhor, de comunhão, tudo isso pode ser traduzido por paz. Paz de Deus, que traz serenidade, quietude, confiança no amanhã, tranquilidade. Isto é a paz de Deus. Agora, a paz de Deus não é um tipo de sentimento, não é sentimento. Paz de Deus significa, se você é crente, você está em paz com Deus, porque a guerra cessou. E é possível, irmãos, que num determinado momento da nossa vida, que um crente, mesmo ainda sendo crente, que a paz de Deus não esteja conosco, porque os dias são difíceis. Mas todo aquele que é salvo por Jesus está em paz com Deus. Observar a diferença? A paz com Deus é um ato que Deus declara em nosso favor, em nossa direção, quando Ele nos torna justificados. Essa é a paz com Deus. A guerra cessou. Hoje nós temos paz com Deus. E a paz de Deus, esse sentimento que nós falamos agora de Filipenses 4:17. Vamos para o segundo fruto da justificação. Olha que bonita essa imagem. Você tem livre acesso. Essa palavra acesso, o escritor original foi buscar lá nos portos da antiguidade, quando os navios que traziam as mercadorias e os passageiros podiam ter acesso ao cais para desembarcar as mercadorias e os passageiros vindos da viagem. Livre acesso, e agora eu quero dar um significado mais importante para nós nesta noite, livre acesso. É aquela ideia daquele filho, no qual o grande rei é o seu pai. Esse filho, no qual o rei é o seu pai, ele tem livre acesso ao palácio.
Ele não passa por aqueles protocolos todos de apresentar documentação, dar o nome, entendeu? Fazer a revista. O Filho tem livre acesso. Queridos, olha que verdade mais linda e maravilhosa que Deus coloca para nós nessa noite. Uma vez justificados, nós temos livre acesso. Nós podemos conversar com Jesus e com Deus e desfrutar da sua comunhão, da sua companhia em todos os momentos da nossa vida. Não é preciso trilhar por protocolos. Nós podemos orar às 6 da manhã, ao meio-dia, às 4 da tarde, às 21 horas, às 22 horas, em todo o tempo, para que Deus venha em nosso socorro e nos acolha e entre com providência. Isto quer dizer livre acesso. Por isso você não precisa ficar preso às amarras da vida, aos problemas da vida, porque nós temos livre acesso ao Pai. Estão entendendo? Que coisa mais linda, ter livre acesso ao Pai. Você não precisa mais de intermediário. Sabe o que é desfrutar da presença de Deus 24 horas, todos os momentos da vida. Você pode desfrutar da comunhão em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Em terceiro lugar, o fruto da justificação. Agora nós olhamos para o futuro, na esperança da glória de Deus. Justificados, o que Deus fez por nós no passado. Livre acesso é o que nós temos no presente. E agora, quando nós olhamos para o futuro, nós aprendemos que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós não precisamos mais ter medo do futuro. Não temos mais o medo da morte. Não temos mais medo da eternidade. Nada disso mais nos assusta. Em relação a tudo isso também nós temos paz. Porque tudo está resolvido entre nós e Deus. Tudo, tudo, tudo. Louvado seja o Senhor por isso. A Bíblia diz que a morte é o único inimigo a ser vencido. E a morte foi vencida. Porque Jesus entrou nas profundezas da morte, arrancou o aguilhão da sua mão e destruiu a morte de uma vez para sempre. E ressurgiu, inaugurando com ele a imortalidade. E agora todos os que creem em Jesus não mais morrerão eternamente, mas passarão da morte para a vida. Agora, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu coletei uma frase do grande pastor Dwight Lyman Moody, e eu queria deixar essa frase com você nessa noite. Afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória eterna do meu Deus. Aleluia, irmãos. Olha que bênção mais incrível e maravilhosa, que visita o coração de todo aquele que crê. Portanto, nós não precisamos mais temer a morte, nem o castigo eterno, porque nós somos justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor, e por isso nós temos paz com Deus, igreja. E nós olhamos para o amanhã, não com medo, mas à medida que a terra vai se afastando e o céu vai se aproximando, nós ao mesmo tempo vamos nos apresentando diante do tribunal de Deus e vislumbrando a glória eterna de Jesus. Amém? Oh, meu Deus, como o Senhor é bom. Poderíamos fazer a seguinte pergunta. Diante de tudo isso que nós temos conversado até aqui, no que a doutrina da justificação me ajuda a viver agora? Agora entra a missão. O que essa doutrina me ajuda a fazer com as minhas lutas, com as minhas angústias, com os meus medos, com as minhas preocupações, com as tensões da própria vida?
No texto que nós lemos, Romanos capítulo 5, no verso 3 diz o seguinte: não somente isso, mas nós nos gloriamos também nas tribulações. Irmãos, esse é um versículo difícil da gente entender. Porque eu faço uma pergunta para você: quem em sã consciência gosta de estar passando por uma terrível tribulação? Ninguém. Ninguém. Agora, deixa eu dar para você um significado bíblico. Tribulação, na Bíblia, é uma espécie de pressão na qual você está passando como se fosse um rolo compressor, onde você de fato é exprimido. E às vezes as circunstâncias da vida, elas nos esmagam, nos espremem. E ninguém gosta de sofrer o sofrimento pelo próprio sofrimento. É óbvio que ninguém vai querer passar por isso. E não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O que ele está falando é que se você se gloria nas próprias tribulações, é por causa do próprio resultado das tribulações. Porque mais adiante ele vai dizer: sabendo que a tribulação produz perseverança. Não é pela tribulação em si, mas pelo que ela produz. Porque nós aprendemos mais nas lutas e nas dores do que nos dias de festa. Podem ter certeza disso. É nos dias de tristeza, é no dia do luto, é no dia da enfermidade, é no dia da escassez, que os verdadeiros amigos se apresentarão para você. Nesses dias você aprenderá mais com a vida do que nos dias de festa. Não que nós gostemos desses momentos, mas eles desenvolvem a nossa musculatura espiritual. E a perseverança, igreja, é uma das mais belas palavras do Novo Testamento. Significa, literalmente, paciência triunfadora em circunstâncias adversas. Você quer ser perseverante? Persevere em meio às tribulações adversas dessa vida. É o nosso chamado. Não desistir. Aqui, o que a Bíblia está ensinando é que quando passamos por tribulação, Deus está fazendo, sabe o quê? Forjando o nosso caráter. Deus do céu. É na dificuldade que o nosso caráter é forjado, igreja. E a perseverança produz caráter aprovado. Eu usarei a expressão de uma tradução antiga que diz que a perseverança produz experiência. Está vendo que aquilo ali? Aquilo ali é o crisol. Experiência e crisol são palavras semelhantes lá no original. O crisol é aquele recipiente utilizado para fundir e purificar metais. E pode ser usado como lição para nós nessa noite, para descrever uma situação ou lugar onde diferentes elementos e pessoas são purificados para que sejam transformados. Irmãos, se nós não abrirmos mão de certas coisas da nossa vida, nós jamais poderemos ser transformados. Jamais. Hábitos antigos, costumes arraigados, pecados profundos que nós guardamos na nossa alma, naquele lugar mais escondido que ninguém pode ver. Se nós não abrirmos mão desses elementos impuros, dessas impurezas, dessas escórias, jamais nós seremos transformados. O ourives coloca o metal no fogo. Enquanto o metal está no fogo, se ele pudesse falar, ele diria: está doendo.
Estou sofrendo tanto. Não suporto essa prova. Não suporto essa luta. Está doendo. Mas o que será consumido pelo fogo, igreja, serão somente as impurezas. Serão somente aquilo que não presta para a nossa vida. Mas tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que é caro, tudo aquilo que é testado e aprovado, genuíno, isso sim permanece. O fogo não destrói o metal, só as impurezas e os resíduos. Então, quando você passa por uma experiência, Deus vai moldando você, Deus vai moldando o seu caráter. E o ourives experiente sabe o momento certo de tirar o ouro do fogo. Sabe qual é o momento certo do ourives tirar o ouro do fogo? É quando ele olha para o ouro e vê resplandecer o seu próprio rosto. Quando Deus olha para nós e vê a beleza de Cristo sendo forjada em nós, Deus diz assim: tá bom, agora sim você está ficando pronto. Agora sim, servo bom e fiel. Eu sei que as lutas são difíceis, mas foram necessárias, talvez para que você se aproximasse de mim. Porque no momento de folga, no momento de prazer, no momento de alegria, ninguém se lembra do Criador. Dificilmente a humanidade se lembra do Criador nesses momentos. Tempos atrás existia um cântico que dizia assim: que a beleza de Cristo se veja em mim. Lembram-se dele? Que a beleza de Cristo se veja na nossa vida. É mais ou menos isso o que o texto está querendo dizer para nós nesta noite. Tendo paz com Deus, através da justificação pela fé, pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar, nós desfrutamos todas essas riquezas da parte de Deus. E ainda que nós passemos por momentos difíceis, é porque Deus está trabalhando no nosso interior, tirando as impurezas, tudo aquilo que não lhe agrada, e forjando em nós um caráter aprovado. Você está no lugar certo. Para finalizar, quero ler um trecho aqui do mesmo capítulo que nós lemos, e diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Qual é a forma que Deus derrama do seu próprio amor em nossos corações? Seria de conta-gotas? De maneira contida? De maneira reverente? Não. Deus derrama o seu amor em torrentes infinitas, como águas que jorram de uma fonte sem fim. Este é o amor de Deus derramado em cada um dos nossos corações. E assim nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Quero finalizar lendo mais um trecho que diz assim: porque nós falamos de tribulações, de sofrimentos, não falamos? E olha o Paulo, mais uma vez aqui falando desse mesmo tema. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Seu sofrimento é Deus forjando o seu caráter. E a glória que nos espera é incomparavelmente maior do que toda e qualquer luta que nós possamos enfrentar nesses dias. E quer ver que coisa mais linda? A palavra diz assim: mas em todas estas coisas, podemos abrir um parênteses assim, em todas essas tribulações, em todas essas angústias, em todas essas incertezas, em todos esses medos, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém?
pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apelo que eu quero fazer para você nessa noite. Talvez você já tenha entregue a sua vida para Jesus há tempos passados, mas você ainda não tinha ouvido falar dessa doutrina tão rica da justificação, e você, no momento dado da sua vida, você não tinha certeza se você era salvo ou não, se havia necessidade de você fazer mais alguma coisa. Hoje é o dia, esta é a noite, esta é a hora de você dar um passo de fé nessa direção desse sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos reconciliando com Ele mesmo. Vou pedir para você deixar o seu lugar, você que não tem essa certeza de salvação, mas quer reafirmar esse seu compromisso com o próprio Deus. E se não é batizado ainda, esse desejo de trilhar nesse caminho do batismo, para participar dessa família tão linda, que é o corpo de Cristo, chamado IBSM. Você pode sair do seu lugar, a gente vai orar com você aqui, confirmando essa sua decisão de entrega de vida para Jesus, diante dessa doutrina tão linda da justificação. Justificação pela graça, no nome e no sacrifício de Jesus, feito uma vez por todas em nosso favor. A nossa dívida foi rasgada. A nossa dívida foi anulada. E hoje, então, nós temos livre acesso a Deus Pai. Amém?